Olá, gente, tudo bem? Estou passando rapidinho aqui para falar uma coisa que aconteceu hoje na minha sala de aula. É rápido, tá? Só para eu não esquecer. Bom, o que que acontece? Eu estava corrigindo algumas tarefas em que os alunos estavam ali resolvendo operações de divisão. E nenhuma dessas correções, né, eu passei na mesa de um aluno e vi que o resultado da operação de divisão dele não estava batendo com o resultado da minha. E aí, quando eu quase que falo para ele, não, você está fazendo alguma coisa errada aí, dá uma conferida. Eu verifiquei que, na verdade, ele tinha trocado o número. Era como se fosse assim, imagina 345 dividido por algum outro número. Só que ao invés de colocar 345, ele copiou do quadro errado, e aí ele colocou 346, só como um exemplo, né? Bom, ele fez essa mudança, mas o grau de complexidade ainda da questão continuou sendo a mesma. E, mesmo trocando, ele desenvolveu toda a questão, né, todo o algoritmo da divisão, a gente sabe que é difícil, né? Ele desenvolveu direitinho. Né? E aí, o que eu fiz? Falei para ele, olha só, tá diferente é porque você copiou do quadro errado. Mas, tá, considerando, né, que de repente eu tivesse passado essa questão para você, então você, né, sabe divisão, está conseguindo resolver direitinho. Parabéns. Gente, essa é a atitude correta, principalmente quando isso acontece numa prova. Tá? Quando isso acontece numa prova, o que a gente geralmente faz? Geralmente nós professores temos um gabarito, e aí cuidado com o gabarito. Tá? Eu, por exemplo, eu não corrijo minhas provas de jeito nenhum olhando gabarito. Quando eu falo olhando gabarito é assim, minha resposta deu 300, então na dele tem que dar 300, na minha deu 500, na dele tem que dar 500. Não, gente, eu olho todo o processo que foi desenvolvido pelo aluno, tem que ser assim, tá, gente? Porque você acaba avaliando melhor o seu aluno, tá? Descobrindo realmente ali quais são as dificuldades dele. Bom, então o que que acontece? Em relação a isso acontecer numa prova, você não pode dar errado para o seu aluno no meio certo, porque você vai olhar e vai falar assim, beleza, vi aqui que ele trocou. Mas eu vou dar pelo menos um meio certo para ele, porque não bateu com o meu gabarito. Não, gente, é o valor integral mesmo da questão. Por que é o valor integral da questão? Vou explicar, tem uma explicação para isso. Lembra que eu já falei em outros vídeos, todas as questões que você coloca numa prova, ou numa prova diagnóstica, tá? Todo instrumento que você elabora, cada questão que você coloca ali, tem que ser pensada, tá? Porque cada questão que está ali, ela tem um objetivo. No caso de um erro desse acontecer numa prova, vamos parar para pensar, qual era o seu objetivo quando você colocou uma questão de divisão que precisava ser armada? Era justamente saber, em primeiro lugar, se o seu aluno aprendeu o que você ensinou em relação a armar a continha para poder resolver. E aí, ele demonstrou que sabe, embora ele tenha trocado o número. Então significa que o seu objetivo foi alcançado, ok? Bom, e aí eu já ouvi alguns professores falarem assim para mim, porque isso já aconteceu em conversas de professor em salas de coordenação, quando, né, tem ali alguns professores corrigindo provas dos seus alunos. E aí, isso já aconteceu, e aí eu falava assim para o professor, ele errou a questão, mas foi por falta de atenção, não foi? Sim, João, foi por falta de atenção. E lá fora, se ele for fazer uma prova de concurso ou vestibular, se ele erra por falta de atenção, ele perde a vaga. Bom, professor, então olha só, mas qual era o seu objetivo? Era verificar se ele sabia resolver a divisão? Não, então esse objetivo foi alcançado, não foi? Concorda que a questão de falta de atenção é um objetivo diferente? E aí você não pode condenar a divisão dele por conta da atenção? São objetivos diferentes. E aí, né, falando diretamente para o professor, para o colega ali que estava ao meu lado, eu disse, olha só, sabe o que você pode fazer? Agora é verificar se realmente ele está errando várias vezes por falta de atenção. Porque se ele estiver errando, aí o seu trabalho tem que ser direcionado para a atenção. Em relação ao algoritmo, não, ele já aprendeu, você deu para ver que ele aprendeu. Agora o trabalho tem que ser, né, direcionado para isso, trabalhar a questão da atenção do seu aluno ou dos seus alunos, tá? Então, percebe, gente, são objetivos diferentes. Um foi superado. Eu não posso condenar um objetivo
com outro objetivo, tá? Deixa eu só dar mais uma olhadinha para ver se tem alguma coisa aqui que eu ainda considero importante falar aqui pra gente. Ok. Beleza. Falei da questão de prova, os objetivos, né, que precisam ficar claros quando você coloca aquela questão na prova. Quando o objetivo fica claro, você consegue avaliar e dizer, meu aluno aprendeu, ou então meu aluno ainda está com dificuldade. Né? Nesse caso, o aluno aprendeu, ele só trocou os números. Né? Ok. Ah, tá. Só para fechar, então, é o seguinte, tudo isso, né, já exemplifica o que é a avaliação formativa. Porque tudo isso é uma avaliação formativa. Você avaliou o seu aluno e reorientou. Olha, você copiou errado, mas você conseguiu desenvolver bem. Olha só, você alertou o seu aluno, né, pela falta de atenção, né, e ainda confirmou, olha, mas você sabe dividir. Entende? Então isso é avaliação formativa, porque a avaliação formativa, a essência dela é acompanhar os nossos estudantes, né, e fazer com que eles aprendam em relação àquilo que eles têm dificuldade. Né? A avaliação formativa, ela não é simplesmente falar tá errado e tá certo e acabou e pronto. Ela não se limita aí. Né? Se o aluno errou, o que nós podemos fazer para ele acertar? Ou então qual é o problema dele ter errado? Tá joia? Então é isso aí o vídeo, tá? Foi bem rápido, mas porque eu não queria esquecer de falar esse detalhe que aconteceu hoje na minha sala, tá joia? Valeu e até a próxima.